Juízes capítulo 19. Estupro e morte da concubina de um levita. Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, um levita que morava em uma parte afastada da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Mas ela adulterou contra ele, deixou-o e foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido se levantou e foi atrás dela, para conversar com ela e trazê-la de volta. Levava consigo o seu servo e 2 jumentos. Ela o levou à casa de seu pai. E, quando este o viu, saiu alegremente ao seu encontro. E seu sogro, o pai da moça, convenceu-o a ficar 3 dias. Assim comeram e beberam, e se hospedaram ali. No 4º dia, ele se levantou bem cedo para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: Come para refazer as forças, e depois partireis. Os 2 sentaram-se para comer e beber juntos. E o pai da moça disse ao homem: Peço-te que fiques aqui ainda esta noite, e alegres o teu coração. Porém, o homem levantou-se para partir, mas, como seu sogro insistisse, decidiu passar mais uma noite ali. No 5º dia, novamente levantaram cedo para partir. Mas o pai da moça disse: Refaze as tuas forças, fica até o fim do dia. E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e o servo se levantaram para partir, seu sogro, o pai da moça, lhe disse: Vês que o dia já está quase acabando e já é quase noite. Peço-te que passes a noite aqui e alegres o teu coração. Amanhã bem cedo poderás levantar e ir para a tua tenda. Entretanto, o homem não quis passar mais uma noite ali e partiu em direção a Jebus, que é Jerusalém, com os 2 jumentos selados e a concubina. Quando se aproximavam de Jebus, o dia já estava acabando, e o servo disse a seu senhor: Peço-te que paremos nesta cidade dos Jebuseus, e passemos a noite aí. Mas o seu senhor lhe respondeu: Não pararemos em nenhuma cidade estrangeira que não seja dos israelitas, mas iremos até Gibeá. E disse ainda ao servo: Vamos a um destes lugares, Gibeá ou Ramá, e passemos a noite ali. Continuaram então o caminho, e o sol se pôs quando estavam perto de Gibeá, no território de Benjamim. Por isso foram para lá, a fim de passar a noite. Depois de entrarem na cidade, o levita sentou-se na praça, visto que ninguém os havia recebido em casa para que passassem a noite. Ao anoitecer, um homem idoso, que era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, estava voltando do trabalho no campo. Os homens do lugar eram benjamitas. Quando levantou os olhos, viu o viajante na praça da cidade e lhe perguntou: Para onde vais? E de onde vens? Ele respondeu: Estamos de viagem de Belém de Judá para a parte afastada da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em sua casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos. Também há pão e vinho para mim, para a tua serva e para o jovem que acompanha os teus servos, nada nos falta. O homem idoso lhe disse: És bem-vindo em minha casa, cuidarei de tudo o que te faltar. Só não passes a noite na praça. Assim, levou-o para sua casa e deu ração aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se divertiam, homens depravados da cidade cercaram a casa, bateram a porta e disseram ao homem idoso, dono da casa: Traze aqui para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos intimamente. O dono da casa saiu para falar com eles e lhes disse: Não, meus irmãos, não façais esse mal.
Não façais essa loucura, pois este homem está em minha casa. Aqui estão a minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as entregarei a vós. Humilhai-as e fazei com elas como bem vos parecer. Mas não façais essa loucura a este homem. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou sua concubina e a entregou. Eles a conheceram intimamente e a violentaram a noite toda. Ao amanhecer, eles a deixaram. Ao romper do dia, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava, e ficou ali até o clarear. O seu senhor se levantou pela manhã, abriu a porta da casa e saiu para seguir viagem. E a sua concubina estava à porta da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: Levanta-te, vamos. Mas ela não respondeu. Então ele a pôs sobre o jumento, saiu dali e foi para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca e cortou sua concubina em 12 pedaços, membro por membro, e os enviou por todo o território de Israel. E todos os que viam aquilo diziam: Até hoje nunca se fez nem se viu tal coisa, desde o dia em que os israelitas subiram da terra do Egito. Reflete e pensai nisto. Dai o vosso parecer. Juízes capítulo 20. Os israelitas vingam o crime cometido contra o levita. Então todos os israelitas, desde Dan até Berseba e Gileade, saíram e se reuniram como um só homem diante do Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo e de todas as tribos de Israel se apresentaram na Assembleia do povo de Deus. Eram 400.000 homens de infantaria que usavam espada. Ora, os filhos de Benjamim ouviram que os israelitas haviam subido a Mispá. E os israelitas disseram: Dizei-nos, por que se cometeu essa maldade? Então o levita, marido da mulher que havia sido morta, respondeu: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, que está situada em Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava e tentaram me matar. E violentaram a minha concubina de modo que ela morreu. Então peguei a minha concubina, cortei-a em pedaços e os enviei por toda a terra da herança de Israel, pois cometeram essa abominação e loucura em Israel. Ó israelitas, agora que estáis todos aqui, dai a vossa palavra e o vosso parecer. Então todo o povo se levantou como um só homem e disse: Nenhum de nós voltará para sua tenda e nenhum de nós voltará para casa. Mas faremos isto a Gibeá, subiremos contra ela, separando-nos por sorteio. Tomaremos 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, de todas as tribos de Israel, para trazerem provisão para o exército, a fim de que consiga chegar a Gibeá, em Benjamim. Assim lhe retribuiremos por essa loucura que fez em Israel. Assim, todos os homens de Israel se ajuntaram contra a cidade, unidos como um só homem. Então as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: Que dizeis dessa maldade que se fez entre vós? Agora entregai-nos esses homens depravados que estão em Gibeá, para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram dar ouvidos à voz de seus irmãos, os israelitas. Pelo contrário, reuniram-se em Gibeá, vindos das suas cidades, e saíram para guerrear contra os israelitas. Naquele dia foram contados 26.000 homens benjamitas, vindos das suas cidades, que usavam espada, além dos moradores de Gibeá, dos quais contaram 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo havia 700 homens canhotos, especialmente escolhidos, que podiam atirar com a funda uma pedra num fio de cabelo sem errar.
foram contados entre os israelitas 400.000 homens que usavam espada, sem incluir os de Benjamim, todos homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus, perguntando: quem de nós guerreará contra Benjamim primeiro? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Os israelitas se levantaram pela manhã e acamparam perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram a guerrear contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Então os benjamitas saíram de Gibeá e mataram naquele dia 22.000 homens de Israel. Mas o exército, isto é, os homens de Israel, se reanimou e tornou a ocupar as mesmas posições do dia anterior. Os israelitas subiram e choraram diante do Senhor até a tarde, e lhe perguntaram: devemos guerrear novamente contra nossos irmãos benjamitas? E o Senhor disse: atacai-os. No dia seguinte, os israelitas avançaram contra os benjamitas. Os homens de Benjamim também saíram de Gibeá nesse mesmo dia para enfrentá-los, e mataram mais 18.000 homens, todos dos que usavam espada. Então, todos os israelitas, o exército inteiro, subiram a Betel e ali se assentaram, e choraram diante do Senhor. Naquele dia, eles jejuaram até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor. Os israelitas consultaram o Senhor. Naqueles dias, a arca da aliança de Deus estava ali, e quem ministrava era Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. E perguntaram: sairemos novamente a guerrear contra nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: atacai, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel preparou emboscadas ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os israelitas atacaram os benjamitas, e, como das outras vezes, tomaram posição de combate perto de Gibeá. Então os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade, e começaram a ferir o exército como das outras vezes, matando em torno de 30 homens de Israel nas estradas, uma que sobe para Betel e outra para Gibeá, pelo campo. E os benjamitas diziam: nós os estamos derrotando como antes. Mas os israelitas diziam: vamos fugir e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e tomaram posição em Baal-Tamar. E os homens da emboscada de Israel atacaram do seu lugar a oeste de Gibeá. 10.000 homens de todo Israel atacaram Gibeá, e a batalha tornou-se sangrenta. Entretanto, os homens de Gibeá não sabiam que a desgraça estava por cair sobre eles. Então o Senhor derrotou Benjamim diante dos israelitas, que mataram 25.100 homens de Benjamim naquele dia, de todos que usavam espada. Assim os benjamitas viram que estavam derrotados. Os homens de Israel haviam cedido o terreno aos benjamitas, pois confiavam na emboscada que haviam preparado contra Gibeá. Os homens da emboscada avançaram repentinamente contra Gibeá, se espalharam e mataram toda a cidade ao fio da espada. Os homens de Israel haviam combinado um sinal com os homens da emboscada, uma grande nuvem de fumaça que estes fariam subir da cidade. Os homens de Israel se viraram durante a luta, quando Benjamim já havia começado a atacá-los, tendo matado em torno de 30 deles. Por isso diziam: certamente os estamos derrotando como na primeira batalha. Mas, quando o sinal, a coluna de fumaça, começou a levantar-se da cidade, os benjamitas olharam para trás e viram que a fumaça da cidade subia ao céu. Então, os homens de Israel se viraram contra os de Benjamim, e estes se apavoraram, pois viram que a desgraça cairia sobre eles. Assim, viraram as costas aos homens de Israel e fugiram para o caminho do deserto. Mas a batalha os alcançou, e os homens que saíam das cidades os mataram no meio deles. Eles cercaram os benjamitas e os perseguiram, alcançando-os facilmente nas proximidades a leste de Gibeá. Assim morreram 18.000 homens de Benjamim, todos homens valentes. Então os que restaram viraram as costas e fugiram para o deserto, até a rocha de Rimom. Mas
os israelitas ainda mataram 5.000 deles nas estradas. Perseguiram-nos até perto de Gidom e mataram mais 2.000. No total, os homens de Benjamim que caíram naquele dia foram 25.000, todos dos que usavam espada, todos homens valentes. Mas 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, e ficaram ali 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os benjamitas e mataram ao fio da espada tudo o que encontraram, tanto os homens da cidade como os animais, e atearam fogo a todas as cidades por onde passaram. Juízes capítulo 21. A ruína de Jabes-Gileade. Os homens de Israel haviam feito o seguinte juramento em Mispá: nenhum de nós dará a sua filha como mulher a um benjamita. Então o povo foi para Betel e ficou ali sentado diante de Deus até a tarde. E todos levantaram a voz e choraram amargamente, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Por que hoje falta uma tribo em Israel? No dia seguinte, o povo levantou-se de manhã cedo, edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Então os israelitas perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não subiu à assembleia diante do Senhor? Pois haviam feito um juramento solene de que certamente seria morto quem não subisse ao Senhor em Mispá. Os israelitas tiveram pena de seus irmãos benjamitas e disseram: hoje foi eliminada uma tribo de Israel. Como poderemos conseguir mulheres para os que restaram entre eles, visto que juramos pelo Senhor que não lhe daríamos nenhuma de nossas filhas como mulher? Então disseram: quem entre as tribos de Israel não subiu ao Senhor em Mispá? E souberam que ninguém de Jabes-Gileade havia ido ao acampamento para a assembleia. Quando contaram o povo, perceberam que nenhum dos habitantes de Jabes-Gileade estava ali. Então a comunidade enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou: ide e matai ao fio da espada os habitantes de Jabes-Gileade, incluindo mulheres e crianças. Mas devereis fazer assim: matareis todos os homens, e também toda mulher que já tiver conhecido algum homem intimamente. E encontraram entre os moradores de Jabes-Gileade 400 moças virgens, que nunca haviam conhecido um homem intimamente, e as levaram ao acampamento em Siló, em Canaã. A tribo de Benjamim sobrevive. Então a comunidade toda enviou mensageiros aos benjamitas que estavam na rocha de Rimom, e lhes ofereceram a paz. Então os benjamitas voltaram, e os israelitas lhes deram as mulheres de Jabes-Gileade que haviam sido poupadas. Entretanto, ainda não havia mulheres suficientes. E o povo sentiu pena de Benjamim, pois o Senhor havia aberto uma rachadura entre as tribos de Israel. Então os anciãos da comunidade disseram: como poderemos conseguir mulheres para os que restaram, visto que as mulheres de Benjamim foram mortas? E disseram mais: é preciso que sobrevivam herdeiros de Benjamim, para que não seja eliminada uma tribo de Israel. Mas não podemos lhes dar nossas filhas como mulheres, pois os israelitas haviam feito o seguinte juramento: maldito seja todo aquele que der mulher aos benjamitas. E prosseguiram: todo o ano se realiza a festa do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que sobe de Betel para Siquém, ao sul de Lebona. Então eles ordenaram aos benjamitas: ide, escondei-vos nas vinhas. E ficai atentos. Quando as moças de Siló saírem para dançar em rodas, cada um sairá e raptará uma mulher das moças de Siló. Depois ireis para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: tende piedade deles,
pois não tomamos mulheres para todos eles nesta guerra. E não sois culpados, pois não lhes destes vossas filhas. E assim fizeram os benjamitas. Cada um tomou para si uma mulher, raptando-a entre as que estavam dançando. Depois voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e se estabeleceram nelas. Nessa época, os israelitas saíram dali e cada um voltou para a sua tribo e para a sua família. Assim, cada um voltou para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo.